Senhor Jesus, eu sou o seu amigo, pastor Marcos Vinícius, e trago uma palavra de Deus para o seu coração. Espero que este vídeo te encontre desfrutando das bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, em o nome de Jesus. Quero convidar você rapidamente para lermos a palavra do Senhor no Evangelho de Cristo, como escreveu o apóstolo João, capítulo de número 6 e verso 48, é apenas um verso. João, capítulo 6, verso 48. É um texto muito conhecido, muito pregado, muito difundido pelos exímios pregadores das Sagradas Escrituras. É uma frase simples, aparentemente, poderosa em essência, curta, mas perene, poderosa. Jesus disse em João 6, verso 48, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Meus amigos, meus irmãos, esta é uma afirmativa perene de Jesus, atual para a humanidade. Especialmente em tempos de medo, em tempos de incertezas nos quais vivemos, nós precisamos entender que Jesus é alimento. Alimento para a nossa alma, alimento para a nossa vida. É isto que ele está dizendo quando afirma no verso 48 do capítulo 6 de João, quando diz, eu sou o pão da vida. Você pode perguntar, mas pastor Marcos, o que significa Jesus como alimento? Primeiro nós precisamos entender o significado da palavra alimento. Alimento é toda substância que, absorvida pelo ser vivo, serve ou funciona para o nutrir, para nutrir este ser vivo. Então veja bem, há uma diferença muito grande entre comida e alimento. Nem toda comida é um alimento. Como assim, pastor? Eu lhe explico. Quando você absorve um refrigerante, um salgadinho ou qualquer outra destas triviais comidas, você não está se alimentando, você está comendo. Você vai ter a sensação de saciedade, mas aquilo não vai nutrir as suas células, não vai nutrir os teus órgãos, não vai trazer os nutrientes dos quais o teu corpo precisa. É apenas uma comida, mas não é alimento. Nem toda comida é alimento. Algumas coisas você come, lhe dá a sensação de saciedade, mas não traz os nutrientes necessários para a sua vida. Jesus não afirma que ele é uma comida apenas. Ele está dizendo que ele é o alimento que desceu do céu. Lá a partir do verso 57 deste capítulo, ele vai dizer, o pão vivo sou eu, o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o alimento do qual o homem precisa para viver de maneira plena. Muitos homens não têm alcançado a plenitude da sua vida, porque não têm se entregado a Jesus Cristo. Só Jesus pode fazer você viver de maneira plena, porque ele pode nutrir a tua alma. Ele é alimento, ele não é uma comida qualquer. Ele pode nutrir os teus pensamentos, nutrir os teus sonhos. Ele pode nutrir os teus objetivos. Há muitas pessoas que erram na vida porque trilham em direção a caminhos equivocados. Mas Jesus quer nutrir os teus sonhos, as tuas metas e os teus objetivos, porque ele está dizendo, eu sou o pão da vida. A humanidade precisa de alimento espiritual. E Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Eu não sei aonde, porventura, talvez você tenha buscado alimentar-se para sentir a sua alma saciada, para sentir este sentimento, desfrutar deste sentimento de saciedade da alma. Aí nós não estamos mais falando de fome física, de fome no estômago, mas estamos falando da fome da alma. Todo homem nasce com fome na sua alma. Todo homem nasce desejoso de se alimentar. É por isso que o homem ele é insaciável
na busca de prazeres. É por isso que ele é insaciável na busca e no desejo de prazeres que talvez possam nutrir e saciar a sua alma. Esta fome na alma do homem nasceu desde que Adão pecou. A Bíblia diz que Deus, toda tarde, na viração do dia, vinha ter com Adão, conversava com Adão, dialogava com Adão, ou seja, o homem tinha comunhão plena com Deus. Adão, naquele momento, não tinha fome na sua alma. Adão, naquele momento, estava nutrido, porque estava se alimentando da presença de Deus. A presença de Deus alimenta a alma do homem. Mas algo aconteceu. O pecado. Adão pecou. E a Bíblia diz que os nossos pecados, eles nos afastam de Deus. À medida que o homem peca, mais ele se afasta de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados praticados promovem, causam separação entre nós e Deus. Quando Adão peca, ele perde a comunhão com Deus. Ele se afasta de Deus, porque é isso que o pecado faz na relação entre você e Deus. Ele lhe afasta de Deus. Adão deixou de ter intimidade e comunhão com Deus. Perdeu o privilégio de desfrutar da presença de Deus. E aí nasce a sua fome espiritual, a sua fome na alma. E todo homem que nasce depois de Adão, nasce com o que a teologia chama de herança adâmica, a herança do pecado. E o pecado nos causa fome na alma. Você está entendendo por que Jesus se apresenta como o pão da vida? O pão que sacia a fome da alma do homem. Fome causada no Éden com o pecado original. É por isso que todo homem sem Deus, ele busca na prostituição saciar sua fome, mas não consegue. Ele busca nas drogas saciar a sua fome, estamos falando de fome da alma, mas não consegue. Ele busca na prostituição e em tantas outras coisas, na jogatina, saciar a fome da sua alma. Mas quanto mais este homem se atola nestas práticas pecaminosas, mais ele tem fome. Você se lembra do exemplo que eu dei no começo? É como alguém que está com sede. Eu não sei se você já tentou fazer isso, eu já. É como alguém que está com sede e tenta matar a sua sede tomando um belo e gelado copo de refrigerante. Você já deve ter tentado fazer isso. Matou sua sede? Não matou. Porque a única substância que sacia a sede do homem é a água pura, a água limpa. É sobre isso que Deus está falando ao seu coração agora. O homem pode bater em várias portas, as quais nós já falamos aqui. Pode bater na porta da jogatina, da prostituição, das drogas, do álcool. Mas isso vai ser uma tentativa semelhante à tentativa dessa pessoa que está tentando saciar sua sede com refrigerante. Vai ser em vão. Ele precisa de água. E nesse caso aqui, a fome da alma do homem jamais será saciada por essas práticas pecaminosas, porque o homem precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Alimente-se dele. Receba-o em sua vida e ele vai saciar toda a fome. A Bíblia conta a história de um homem sobre este assunto, chamado de Elimeleque, casado com Noemi e pai de Malom e Quilion. A Bíblia diz que Belém, a cidade onde Jesus nasceu, onde vivia esta família, Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, Belém passou por um tempo, ou por uma temporada de fome, de crise, talvez semelhante a esta que nós estamos vivendo agora no Brasil e no mundo. E a Bíblia diz que Elimeleque, para tentar salvar a sua família daquela crise, se mudou de Belém para a terra dos Moabitas. Foi habitar no meio dos Moabitas. Mas eu quero lhe chamar a atenção para uma curiosidade nessa história. A palavra Belém significa casa do pão. Casa do pão.
Não coincidentemente, Jesus ali nascera. Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu, nasceu na casa do pão, Belém. Elimeleque sai então de Belém com sua família, fugindo da crise. E esta é uma palavra para você. E leva Noemi, Malom e Quilion para a terra dos Moabitas. Você deve lembrar que a terra dos Moabitas, ou os Moabitas, são descendentes daquele incesto pecaminoso ocorrido no passado. Então um pai, sem a direção de Deus, sai da casa do pão, juntamente com sua família, e a leva para a terra da maldição. Quantos pais, sem a sensibilidade espiritual, sem a direção de Deus, têm levado a sua casa ao fracasso? Ao fracasso, pastor Marcos? Sim, ao fracasso. A Bíblia diz que chegando na terra dos Moabitas, com o passar do tempo, Elimeleque morreu e também morreram Malom e Quilion. Uma decisão errada, no momento errado, em direção errada, ela consegue desestruturar toda uma família. Toda uma família. Elimeleque decidiu, escolheu abandonar a casa do pão para dirigir-se com sua família em direção à terra de maldição. Eu tenho um conselho para você. Aconteça o que acontecer, se levante a crise que se levantar, bata na sua porta a opressão que bater, não saia da casa do pão, permaneça onde o Senhor lhe colocou, permaneça firme com sua família, no lugar aonde Deus te plantou e te enraizou, fique na casa do pão, você não vai morrer, vocês não vão perecer, porque Jesus é o pão que te alimenta e alimenta a tua casa. Permaneça fiel a Deus. A história de Noemi, esposa de Elimeleque, diz que ela voltou e teve então um final feliz. Ela casou com um proprietário, a sua nora, que a estava acompanhando, casou com um proprietário de muitas terras, e esta nora, que é Ruth, eu vou encerrar essa história, ela acaba então sustentando a sua sogra e vivem na presença de Deus. Mas o seu marido ficou sepultado em Moabe. Os seus 2 filhos, Malom e Quilion, ficaram sepultados em Moabe. Tudo por conta de uma decisão errada. Vou lhe dar um conselho. Permaneça na presença de Deus. Permaneça na casa do pão. Se alimente de Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu para saciar toda a tua fome e toda a tua necessidade. Para encerrar, lá em João capítulo 6, também aqui no Evangelho de João, neste mesmo capítulo, Jesus diz aos discípulos assim: olhem para os pássaros do céu. Eles não plantam, eles não colhem, eles não têm lavoura, eles não têm nenhum tipo de plantação, de plantio. Mas o vosso Pai, todos os dias, dará a eles o alimento que eles necessitam. Eu quero lhe dizer que é exatamente isso que Deus continua fazendo. Ele todos os dias te dá o alimento que você precisa. O alimento para a sua alma, o alimento para o seu espírito, para você não desistir e não parar. E principalmente o alimento que Ele já te deu há mais de 2000 anos atrás, foi enviar Jesus Cristo, o seu Filho, o pão vivo que desceu do céu, para saciar a tua fome e as tuas necessidades. Então confia em Cristo. Uma palavra profética que eu tenho para o seu coração neste dia de hoje é: descanse no Senhor no meio da crise. Descanse no meio do Senhor. Descanse no Senhor em meio a todo este sentimento de medo e de incertezas. Porque você não vai perecer de fome, nem física e nem espiritual, por conta desta afirmativa de Jesus, no verso 48 do capítulo 6 de João: eu sou o pão da vida. Jesus está dizendo que quem o recebe como pão viverá. Se você já entregou sua vida a Cristo, fique descansado. Tu e tua casa vão viver em nome de Jesus.
E se você não entregou sua vida a Cristo, faça isso neste dia ainda, porque Deus tem um projeto de vida para você, te alimentando com Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Deus enviou Jesus ao mundo lá em Belém, terra do pão, Belém da Judéia. E enviou também a salvação para o Brasil. É interessante isso. A partir de Belém, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre aportaram, atracaram em Belém há mais de 100 anos e começaram a apregoar a mensagem do Evangelho, a mensagem pentecostal do Evangelho. Então parece que Deus tem um negócio aí com pão, com casa do pão, e a verdade é que não parece não. O fato é que Deus quer ser alimento para a sua vida. Deus quer que Jesus seja o teu tudo. Agora, para que ele seja esse alimento, esse pão vivo na tua vida que vai saciar toda a fome, você precisa recebê-lo. Receba o Senhor Jesus e sejam abençoados, você e a sua casa, em nome do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente. E eu quero, antes de encerrar o vídeo, aconselhar a você e pedir, solicitar, que você envie esse vídeo para pessoas amigas, para as pessoas do seu convívio social e para o maior número possível de pessoas. Vamos propagar a mensagem do Evangelho. Em tempos de medo, como temos dito, em tempos de crises, em tempos de incerteza, insegurança, onde muitas pessoas estão propagando muitas coisas ruins e tantas notícias desagradáveis, vamos propagar Jesus, o alimento vivo. Compartilhe este vídeo com sua família, com seus amigos e conhecidos e seja um cooperador de Deus no seu projeto de alcançar as vidas. Também inscreva-se no nosso canal, vá lá, Pastor Marcos Vinícius no YouTube, inscreva-se e acione lá o sininho, para que toda semana, quando nós postarmos novos vídeos, você possa ser avisado e possa receber uma palavra de vitória para a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.